Olá, tudo bom com vocês? Que bom estarmos aqui novamente. E hoje o nosso estudo é Como Ser Indulgente. É do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Que bom. Daqui a pouco estaremos lá no Celdinho, já conversando, já estarmos mais próximos, mas por enquanto vamos seguindo aqui, certo? Então, vamos ao estudo de hoje. O que é ser indulgente? Mas antes disso, nós vamos fazer aquela nossa prece, como sempre, pedindo ajuda àquele nosso amigo, tá? Vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, lembrarmos desse nosso grande amigo Jesus, que nos ampara, que está sempre ao nosso lado, nos protegendo. E vamos dizer assim: Mestre Jesus, nosso amigo, abençoa, Senhor, o nosso estudo de hoje, que consigamos todos refletir e aprender um pouquinho sobre indulgência, exatamente como você veio nos ensinar. Então, Mestre, que seja em teu nome, em nome da espiritualidade dessa abençoada casa, mas, acima de tudo, em nome de Deus, que estamos dando por iniciado o estudo de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. E aí, vamos lá. Já sabemos o que é indulgência? Vocês sabem? Eu fui lá no dicionário ver. Aí, o que significa indulgência? Perdão ou atenuação da gravidade de uma falta. Opa! A gente tem que perdoar uma falta. Será que é isso? É a falta. Quem comete essa falta? Sou eu ou é o outro? Somos nós ou o outro? Nós temos que perdoar a quem? Ah lá, o número 2. Bondade que desculpa o que é censurável ou importuno. Então vamos lá, vamos começar a pensar. O que é censurável? Realmente, nós vemos coisas, muitos acontecimentos, né, que são censuráveis, que as pessoas ficam censurando, dizendo que está errado, acusando. Então, a indulgência é a bondade que desculpa. Mas até onde podemos desculpar? E volto a perguntar: a nós mesmos ou aos outros? Vamos ver, nós temos hoje duas historinhas para a gente poder assimilar melhor o que é indulgência. Vamos lá. A primeira. Há poucos dias, nós ficamos sabendo, através da mídia, sobre um médico que foi preso, um médico brasileiro, que foi preso lá no Egito. Vamos ver um pouquinho dessa historinha. E por que essa historinha veio a calhar direitinho com a indulgência? Olha só, a detenção de um médico brasileiro no Cairo. Cairo é a capital do Egito. Investigado por assediar uma vendedora numa loja de papiro. Como curiosidade, eu coloquei aqui o que é papiro. Papiro é essa plantinha aí que vocês estão vendo. Bonita, né? Mas vamos ver, essa plantinha vira
esse papiro, o nome da plantinha é papiro, vira essa, vamos dizer, seria uma folha de papel, tá? Quando Moisés escreveu num papiro, pega folhinha sobre folhinha e escreve ali. Isso foi só por uma curiosidade. Quem ficar mais curioso deve ir lá no Google, pergunta o que é papiro e vocês vão ver. Mas voltando ao nosso estudo. Então, esse médico assediou a vendedora nessa loja. E aí, esse assédio, ele ganhou as manchetes. Tiveram várias reportagens, não só no Egito, no mundo árabe. Mas esse médico, como brasileiro, o que ele faz? Vamos lá. Ele postou no mês passado, e foi o mês passado mesmo, em maio, tá? Ele postou no Instagram dele um vídeo assediando essa vendedora, desrespeitando essa vendedora numa loja. Ele foi comprar um papiro e ele fez comentários obscenos de conotação sexual e com duplo sentido a uma vendedora nessa loja. E ela não entendia o português. E ela ficou rindo porque ela quis ser simpática, né? Queria vender também. E como ela não entendia o português, e ele entrou numa de brincadeira de mau gosto. Não sei, ele falou que foi uma brincadeira. Mas vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Quando ele postou o vídeo no Instagram dele, nas redes sociais, muitos brasileiros começaram a comentar e a comentar de maneira negativa, conforme foi negativo aquela brincadeira, né? E isso ganhou notoriedade no Egito e em outros países. Aí, o que esse médico fez? Como ele começou a ter muitas pessoas falando, né, com ele que ele não devia ter feito aquilo, que aquilo era um desrespeito, um absurdo, que ele não poderia ter feito de jeito nenhum, que isso não cabe mais. Primeiro, que ele não estava nem no país dele, estava em outro país, né? E desrespeitou uma mulher, um ser humano, fosse uma mulher, um homem, quem fosse, ele não pode desrespeitar. Então, ele recebeu várias pessoas falando com ele. Aí, o que ele fez? Ele voltou na loja, voltou lá e gravou um vídeo que aparece pedindo desculpas. Ele pede desculpas à vendedora, mas aí, quando foi no dia 31 de maio, ele foi preso lá no Egito. E ele ficou preso lá uns dias. Aí ele pediu, aí ele saiu, já está no Brasil. Mas ele pediu desculpas. E o que a vendedora faz? Ela perdoa. Ela perdoou e falou para ele: eu te perdoo. Agora, o que a polícia vai fazer, isso é problema deles, é problema da lei humana. Mas ela, em seu íntimo, ela perdoou, porque ele foi lá e pediu desculpas. Então, vamos lá. O que nós lemos sobre indulgência? O que quer dizer indulgência? Indulgência é o poder, é o desculpar, é o perdoar as ofensas. Então, nesse caso, ela perdoou o que o médico fez com ela.
o que é censurável. Uma brincadeira dessa de mau gosto é censurável. Isso não se faz. E ela perdoou. Então, essa vendedora, essa mulher, ela foi indulgente para com esse médico brasileiro que lá foi desrespeitado. Ela deu um exemplo, ela deu uma aula para esse brasileiro. E não só para ele, né? Para o mundo, porque isso ganhou assim o mundo está sabendo sobre isso, né? Então já vimos aí uma historinha. E nós, hein? Se nós estivéssemos no lugar dela, nós desculparíamos? Perdoaríamos? Será? Vamos pensar. Vamos pensar bem verdadeiramente na nossa posição, porque precisamos saber da nossa posição nisso, porque isso se diz respeito ao nosso caráter, ao nosso íntimo, ao nosso progresso espiritual. Então, precisamos ser verdadeiros. Né? Se você não desculpar, não perdoar, não, é só você falar para você. Eu não perdoaria. Então, você começa a trabalhar em você esse perdão, essa desculpa. Às vezes a gente não consegue desculpar, mas começamos a trabalhar, a entrar no esforço, a pedir o nosso guia protetor que nos ajude a isso. Vamos ver a segunda história? Diz assim. Bom, aqui aí nós ainda temos um slide, tem lá no fundo a pirâmide do Egito, né? Para dizer que a vendedora foi indulgente. E o segundo caso é Jesus e a mulher adúltera. Eu acredito que aí muitos já saibam sobre Jesus e a mulher adúltera. O que aconteceu? Vamos lá ver? Os escribas e os fariseus trouxeram a presença de Jesus, trouxeram a mulher agarrada. Por quê? Porque ela foi pega em adultério. Ela era casada, não vivia bem com o marido dela e tinha lá os seus problemas e tinha um amor. E ela foi pega com essa outra pessoa, com esse amor. Aí trouxeram até a frente de Jesus. Naquela época, ainda os homens traziam a lei mosaica, a lei de Moisés, que dizia que os homens tinham que apedrejar ela fosse pega em adultério. E aí trouxeram, né, a mulher e jogaram, como você está vendo, a jogaram frente a Jesus no chão. E aí está a mulher. E todos ficaram sabendo, ela constrangida, porque ela foi pega. E aí os homens, né, com as pedras na mão, disseram para Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. E na lei, Moisés diz que essas mulheres sejam todas apedrejadas. E tu, mestre, o que o Senhor diz? Jesus começa a pensar, deixa todo mundo em suspense, ficam em silêncio. Estavam achando que Jesus ia falar, isso mesmo, vai apedrejar a mulher. Mas vamos ver o que Jesus fez. Jesus se abaixa, se inclinou
e começa a escrever na terra. Começa a escrever com o dedo. E aí os homens insistiram, né? E aí, Jesus, o que faz? Todo mundo com pedra na mão. Para jogar pedra até mesmo levar a mulher à morte. Mas e aí, o que o senhor faria? Não vai apedrejar a mulher? Está na lei. E aí, Jesus ali se levanta e diz: aquele que está dentre vós, que estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Ou seja, Jesus colocou na consciência de cada um, relembrou o quê? O pecado que ele comete. Porque cada um de nós, porque todos nós falhamos, todos nós erramos, porque nós estamos aprendendo. Assim como aquela mulher também estava aprendendo. Então, Jesus fala para todos: olha, se algum de vocês aqui estivesse em pecado, ou seja, se algum daqueles homens fossem como ele, porque o único que não tinha pecado ali era Jesus. Então, se um deles não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. E aí, vamos ver o que aconteceu. Jesus, então, vai saindo, um por um, ouvindo as pessoas, ouvindo a resposta de Jesus, acusados pela própria consciência, como eu falei para vocês. Jesus puxou pela consciência deles, eles foram se retirando, né? Começando pelos mais velhos, supostamente ou teoricamente, os mais velhos têm mais pecados, vamos dizer assim, pecados, falhas, né? Tem mais falhas na vida, teve mais tempo para fazer e acertar ou para fazer e errar. Por isso, os mais velhos se conscientizaram antes e foram saindo, e ficou só, até que ficou só Jesus e a mulher. Jesus levanta a mulher. Jesus, não vendo mais ninguém, só eles dois, né? Aqueles homens todos se iam embora. Aí Jesus pergunta para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Aqueles homens que queriam tacar a pedra. Aí, ninguém te condenou. Aqueles homens foram embora. Ninguém te condenou. Aí ela respondeu: Jesus, ninguém. Aí Jesus diz: nem eu te condeno. Por que Jesus não condena? Porque ele sabe que todos nós somos ainda imperfeitos e somos ainda ignorantes. Desconhecemos. E o que não desconhecemos, o que já conhecemos e erramos, é porque é pela nossa imperfeição. Mas ele olha o esforço de cada um. E aí ele diz para ela: eu tampouco te condeno. Vá embora e não peques mais. Então, o que ele demonstrou? Ele perdoou. Ele não vai condenar um ato inoportuno dela, um ato censurável, porque um adultério
não é correto, não é? Tem que ser verdadeiro. Numa relação, os dois têm que ser verdadeiros um com o outro. Mas nós não podemos condenar. Nós não passamos no lugar dela, não sabemos o que ela passou e nem do parceiro dela. Então, Jesus, o que fez? Eu não te condeno. Mas ela aprendeu, tem que se esforçar. Vá e não peques mais. E assim somos nós. Jesus olha para nós, nos perdoa, nos ensina. Ele nos ensina que é para nós nos esforçarmos. E isso se chama indulgência. Jesus foi indulgente para com muita bondade, muito carinho, muita compreensão. Ele praticou a indulgência. E nós conseguimos assinalar a nossa consciência quando estamos julgando alguém? Nós temos mania de julgar alguém? Olha, eu vou falar por mim. Eu tenho ainda essa mania de julgar. Quando eu vejo, por exemplo, um político, eu julgo aquelas atitudes, não é? Quando eu vejo um colega da profissão fazendo algo que não devia, né? Algo errado na profissão, eu chamo, converso, julgo, eu estou julgando. Mas aí eu lembro de Jesus, sedes indulgentes, ou seja, perdoa tudo aquilo que é censurável. Claro que tudo dentro de um limite, sem prejudicar a outras pessoas. Não podemos prejudicar outras pessoas. Se estiver prejudicando, aí é uma outra conversa. Mas desde o momento que não prejudique outras pessoas, um grande número de pessoas, se não estiver prejudicando, vamos perdoar, conversar com essa pessoa e falar: olha, o que Jesus nos ensina. Ele nos perdoa, nos ensina e fala: se esforce para que não aconteça novamente. De um modo geral, somos benevolentes para com os nossos erros? E aí? Vamos falar dos nossos erros. Nós somos benevolentes conosco? Geralmente um pouquinho, não é? Nós precisamos ser benevolentes com o outro, conosco, um pouquinho, tá? Conosco, um pouquinho. Precisamos ser mais severos conosco do que com o outro. O outro nós já aprendemos com Jesus e a adúltera e com a história da vendedora. Então, assim que nós devemos caminhar, proceder com o outro. E conosco? Nós temos que ser assim também? Temos. Precisamos nos perdoar, sim, mas precisamos tomar conta da gente para não repetir. E se repetir, opa, volta, se desculpa e continua se esforçando. Tá? Vamos nos esforçar para sermos cristãos. Sempre estamos certos, cuidado com isso. A espiritualidade colocou, sempre estamos certos e os outros que estão sempre errados?
Sabe aquela situação que às vezes a gente acha que está todo mundo errado e só a gente está certo? Isso é para a gente pensar, tá bom? Como a gente age diante de uma ingratidão, diante de uma injustiça e diante de um crime? A gente vê na televisão, sabe na rua, ouve no rádio, vê na internet. Como que a gente age nesse momento? A gente faz uma prece para aquela pessoa que cometeu uma ingratidão, uma injustiça, um crime? Vamos começar a pensar. Exemplo de Cristo, Jesus, pensa logo nele, tá? Para agirmos como verdadeiros cristãos, devemos perceber nas sábias lições de Jesus a humildade e a indulgência, levando-nos, de um lado, ao reconhecimento das nossas próprias faltas e, de outro, à compreensão das faltas alheias. Então é isso, meus amiguinhos. Aprendemos mais um pouquinho, relembramos sobre indulgência e vamos aí nos esforçar para aprender com Jesus, seguir realmente seus passos. E vamos agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga, ao Celdinho, que nos proporciona esses momentos. Então, Mestre Jesus, muito obrigado pelo estudo de hoje. Que seja em teu nome, mas, sobretudo, em nome de Deus, que estamos dando por encerrado o estudo. Graças a Deus. Um abraço, um beijo no coração de vocês e até o próximo estudo.